Olá, sejam muito bem-vindas a este vídeo. Eu me chamo Joana Dark e eu ajudo mulheres a não engravidarem no período da amamentação. E o tema de hoje eu quero trazer para vocês, então, como espaçar uma gestação no período da amamentação. Esse período que é tão importante, tão delicado ao mesmo momento, né? E a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: você que está aí, já começou a amamentar, já está aí nesse período de amamentação, quantos testes você já fez? Quantos testes de gravidez você já fez? Quantas vezes você já sentiu sintomas de gravidez e foi lá, fez o teste e deu negativo? Então, acredito que quem não fez ainda, né, vai ocorrer algum momento que vai fazer nessa fase aí da amamentação, né? Você que está aí no comecinho, talvez não tenha feito ainda nenhum teste, né? Mas à medida que o tempo for passando, talvez você passe por esse episódio, né? Porque comigo aconteceu algumas vezes que eu nem conto, né? Quantas vezes já foram. Então, já foram de fazer testes, né? E pensar realmente que eu estava grávida. O que que acontece? Então, primeiro que esses sintomas, né? Eles podem acontecer devido à alteração de hormônios que está acontecendo aí no seu corpo, né? Então, no período da amamentação, no caso pós-parto, o corpo quer voltar ao estado anterior à gestação, ou seja, os níveis de hormônio querem se regularizar. Mas aí também tem a questão dos hormônios, né, no caso das substâncias essenciais para esse período da amamentação, que é muito importante para o bebê, que é exatamente o nível alto de prolactina e o nível baixo de estrogênio. Então, esses níveis de hormônios, eles podem trazer também alguns sintomas desse tipo, né? De você achar até que está grávida. A depender do seu organismo, a depender, né, de como o seu organismo se comporta frente a esses níveis, né? Claro que cada organismo é individual e vai se comportar de maneiras diferentes. Também tem a questão de nutrientes, né? Às vezes você está ali amamentando, não está se alimentando direito, não está tendo uma reposição nutricional suficiente e com isso, né, todos os nutrientes do seu organismo que vão para o leite materno vai direto para o seu bebê bem alimentado, bem nutrido, mas você aí precisando, né? Porque tudo que foi para você foi para o leite materno e o bebê, então, pegou, né, na sucção do leite materno, né? Ou seja, nas mamadas, né? Então, você pode também ter tido esse tipo de sintoma por conta disso, né? Sintomas, eu sentia muito, é, principalmente no período da manhã, né? Eu acordava, né? E quando eu já ia amamentar minha filha, ali em alguns momentos, alguns dias eu já sentia náuseas, tonturas, então realmente eram sintomas bem parecidos de uma gestação. Mas não era gestação. Mas por via das dúvidas, eu sempre fazia um teste para não, sei lá, correr o risco de ser uma gestação e não estar cuidando então dessa nova gestação, certo? Mas o que então fazer para espaçar uma gestação? Por quê? Claro que após o parto, né, você vai ali se dedicar para essa criança que veio aí no seu seio familiar. Então, provavelmente você não está pensando em uma nova gestação, né? Quando eu ia fazer o teste, não era que eu ia, tipo assim, se vier uma criança, se vier uma nova gestação, eu vou, claro que eu vou aceitar, com todo o meu coração, né? Eu sou aberta à vida, eu e o meu esposo somos abertos à vida e, portanto, com certeza a criança seria muito bem-vinda, até porque tudo que é mandado por Deus é abençoado e com certeza, se fosse uma das vezes que eu fiz o teste, se fosse gestação, com certeza Deus daria o suficiente para dar o sustento emocional, físico, né, para essa criança, né, a mim, a meu esposo, né, então
com certeza eu sei que seríamos muito bem amparados, como sempre fomos por Deus. Mas no momento ali eu não estava pensando na gestação, seria uma grande surpresa, né? Então, eu e meu esposo, nós é, estávamos querendo espaçar uma gestação, né? E devido a isso, portanto, ia ser realmente uma grande surpresa, né? Mas nesse momento, naquele momento ali, não estávamos pretendendo ter uma nova gestação devido ao momento delicado que eu estava vivendo, né? No caso, primeira filha, né? Eu fiz uma cesárea, né? Então, pós-parto, cesariana, e estou ali, mãe de primeira viagem, então realmente o turbilhão de emoções ali, a todo vapor, não só internamente, mas externamente, porque cuidar de um bebê não é cuidar de uma planta, não é cuidar de um bichinho, é uma criança, é uma vida que requer totalmente a sua atenção, né? Que requer totalmente você ali 100%. Então, devido, né, esse motivo, eu e meu esposo, nós não queríamos uma gestação nesse momento, mas sempre entregando a vontade de Deus. E é assim que tem que ser sempre, né? Entregar a vontade de Deus. Porque se ocorresse a gestação, claro que a gente estaria ali para aceitar. Então, com isso, vamos lá. Então, não ocorreu gestação, né? E o que que acontece? Você pode ter feito, então, esses testes ou não fez ainda, como eu falei, né? Mas tem esse certo medo, esse certo receio, porque mesmo que nós sejamos abertos à vida, claro que em algum momento a gente sente esse medo de vir uma nova gestação, principalmente ali. Minha filha ali com 2 meses, 3 meses, pensa aí, uma nova gestação, né? Nessa fase que eu ainda estava ali me adaptando, né? À rotina, e tudo é sempre novo, né? Toda fase de um bebê é sempre um desafio diferente, né? Isso. E ali no comecinho é mais ainda, porque você, né, como mãe, está ali se adaptando, principalmente se você for mãe de primeira viagem. Então, realmente, eu não estava querendo a gestação, né? E eu fazia o teste com esse medo também. Eu não vou mentir, Deus sabe dos meus sentimentos e não. E por que que eu mentiria aqui para vocês, né? Se Deus já sabe que eu estava sim com medo de ter uma nova gestação, né? E vamos lá, então, eu estava com medo, mas ao mesmo tempo eu estava pensando que o que eu estava fazendo para não ter a gestação, eu estava também me sentindo segura. Claro que o medo, ele ultrapassa sua confiança em qualquer outra coisa, né? Infelizmente, às vezes, isso acontece bastante. Então, naquele momento, o meu medo, o medo de não da criança, mas assim, do desafio de ter uma nova gestação na fase de adaptação de um bebê bem pequeno que eu estava então ali, o medo ultrapassou a minha confiança no método que eu uso para espaçar a gestação. Sim, porque existe existem os métodos naturais, né? Existem métodos naturais para espaçar uma gestação e o que eu faço uso é o método de observação do muco cervical, né? Mais conhecido também como método de ovulação Billings. Então, nós, como mulheres católicas, devemos saber que usar qualquer tipo de anticoncepcional artificial, né, é pecado grave, certo? Então, qualquer anticoncepcional via oral, DIU, qualquer tipo, camisinha, coito interrompido, qualquer tipo de anticoncepcional é pecado grave. Então, vem aí a questão do pecado, né, de usar anticonceptivos feitos pelo homem, né, ideias usadas do homem. E a segunda coisa, que além de ser pecado, né, é que a mulher ela vai estar atingindo diretamente a sua saúde física, emocional,
até comprometer a saúde da criança através do leite materno. Então pensa aí, você que está amamentando, fazer uso de anticoncepcionais, né, via oral, sei lá, seja qual que for, que vai jogar para o seu corpo hormônios artificiais e vão aí se juntar com seus hormônios naturais, que vem realmente da natureza de Deus, e aí vai direto para o leite materno, que pode desencadear aí, no mínimo, uma alergia ao seu bebê, né? Fora os efeitos adversos que podem causar na sua saúde, né? Na sua saúde natural. Então, desde já, para quem não sabe ainda, deixo claro que é pecado grave. E então vem a questão de como então evitar, né, espaçar uma gestação durante esse período de amamentação sem fazer uso dos métodos anticoncepcionais feitos pelo homem. Né? Muitas mulheres não conhecem, muitas mulheres não sabem que existem então esses métodos naturais aprovados pela Igreja Católica, porque é aprovado por Deus. Deus nos deixou algo natural, ou seja, o nosso próprio corpo, ele tem substâncias, né? Ele tem substâncias naturais que vão deixar claro que quando a mulher está fértil, quando está infértil, e essas substâncias, esses hormônios, né, que a gente chama de essas substâncias de hormônios naturais, é justamente os níveis dentro do nosso corpo, são justamente o que vai nos dizer se nós estamos no período fértil ou no período infértil, seja na fase da amamentação ou qualquer outra fase da nossa vida. Mas especificando aqui no período da amamentação, que você está aí passando por esse turbilhão de hormônios, né? Mesmo assim, você consegue identificar através desse método se você está no período fértil ou não, né? E nós sabemos que para ocorrer uma gestação, a mulher precisa ovular, né? Então, no período da amamentação, claro que se você estiver aí nos 6 primeiros meses em livre demanda, ou seja, amamentando exclusivamente, o nível de prolactina estará muito alto. Ou seja, a prolactina, que é a substância responsável pela produção de leite, vai estar no nível alto, o que vai deixar o estrogênio com nível baixo, ou seja, o hormônio da fertilidade vai estar baixo. Então, prolactina alta, estrogênio baixo no período da amamentação. Então, você vai ter aí um período infértil longo, bem longo, principalmente se você estiver amamentando exclusivamente. Mas, mesmo amamentando exclusivamente, você ainda pode sim ter fertilidade. Você pode ainda ter um período fértil e você pode ovular nesse período fértil. É mínima a chance? Mas é possível, é provável e é só o que acontece. E o benefício de você conhecer o seu corpo, reconhecer o seu período fértil, é justamente esse, né? Que independente se você está ou não amamentando exclusivamente, você vai conseguir perceber a sua fertilidade e assim, se quer espaçar uma gestação, então você vai evitar ter relação nesses dias férteis, né? E se você estiver amamentando parcialmente, aí é que provavelmente a sua fertilidade possa ser que ocorra, no caso, mais rapidamente, né? Então, vamos lá. Mesmo para quem está amamentando de forma parcial ou de forma total, ou seja, de forma exclusiva, vai ocorrer a fertilidade. E a fertilidade, ela pode voltar 6 semanas após o parto. Ela pode voltar 6 semanas após o parto ou, sei lá, passar de 1 ano aí de idade da criança, você ainda amamentando, pode ser que sua fertilidade ainda não volte, certo? Mesmo que você já tenha introduzido alimentação após os 6 meses, possa ser que sua fertilidade não volte, que é justamente o meu caso, né? Então, minha filha já tem 1 ano e 4 meses
E devido aos motivos que eu e meu esposo temos para espaçar uma gestação, eu ainda faço uso do método Billings e ainda não engravidei. E como minha filha ela não amamenta exclusivamente, mas no caso ela amamenta uma vez ao dia. E mesmo assim, eu ainda consigo espaçar a gestação. Por quê? Porque eu consigo reconhecer através do muco cervical o meu período fértil e o meu período infértil, ou seja, o possível período fértil que eu tenha, né? Que eu ainda estou em observação, né? No caso, eu faço as observações para saber se eu estou ou não no período fértil. Que já a gente entra em detalhes sobre isso. Então, minha gente, no período da amamentação, claro que você vai passar um longo período aí infértil, certo? Principalmente se o seu ciclo não voltou ainda. Mas tem mulheres que, né, após o parto, 2 meses depois, passou o puerpério, então, alguns dias ali, ou seja, totalizando uns 2 meses após o parto, o ciclo já volta com tudo, normalmente. E, mesmo voltando com tudo, normalmente, você ainda consegue observar o seu período fértil. Com certeza. Voltando então o seu ciclo, é que é mais fácil ainda você observar o seu período fértil, não é mesmo? Mas assim, antes de voltar o seu ciclo, seja no começo da amamentação, seja com 6 meses, seja com 1 ano, após 1 ano, qualquer que seja após o parto, o período que vai voltar o seu ciclo, ou seja, a sua menstruação, antes da sua menstruação acontecer, vem um período fértil. E é justamente nesse período que muitas mulheres engravidam, porque não conseguem identificar o período fértil e assim não estão fazendo, né? Às vezes realmente estão confiando ali no período da amamentação e existe até um método, né, para quem amamenta exclusivamente, que pode usar o método de lactação, né? No caso, você confiar completamente, né, no período da lactação, que você não vai estar fértil. Então, tem mulheres que confiam muito, né, nesse método natural, ali principalmente nos 6 primeiros meses, e que realmente a chance de engravidar é mínima, mas como eu disse, é possível ainda, né? E esse método que eu faço uso, que é do método Billings, para você que não, já ouviu falar o nome às vezes, mas não sabe como que você aplica, então você pode aplicar ele em qualquer momento da amamentação, em qualquer período da amamentação, certo? Então, antes de voltar à menstruação, você tem um período fértil, como eu estava falando. Acontece o período fértil e que pode acontecer a ovulação e que você pode engravidar ali naquele período, naquele momento, certo? Tendo relação, claro, né? Então, é justamente aí onde muitas mulheres não conseguem identificar esse período. E lembrando que ao longo da amamentação você pode ter sangramento e nem todo sangramento é menstruação. Então, por exemplo, como é que você pode saber, como que você sabe se é menstruação ou não? Até através desse método, através das observações diárias que você faz do muco cervical, e você vai anotar no seu gráfico, né, essas observações, você vai acompanhar e você vai saber se realmente era um sangramento de rompimento, né, em relação aí a fisiologia, os hormônios do estrogênio, né, os estrógenos níveis alto, baixo, então pode acontecer sangramentos, mas que não seja de menstruação. E quando for um sangramento de menstruação, então você vai 15 dias antes, mais ou menos, você vai estar fértil antes da menstruação, antes do sangramento que seja realmente menstruação. E como eu disse, você vai conseguir identificar através das suas observações diárias. Você vai conseguir observar através do seu gráfico. Então,
como acontece comigo, por exemplo, minha filha fez 1 ano e eu tive um sangramento e eu achava que já era a minha menstruação, né? Eu tinha observado um possível período fértil e veio um sangramento e eu pensei que meu ciclo já estaria ali regular, no caso, todo mês eu iria voltar a menstruar, né? O ciclo regular novamente, enfim. Mas não foi. Foi simplesmente um sangramento que não foi menstruação. É tanto que só ocorreu naquele mês, ou seja, naquele período que minha filha fez. No mês que minha filha fez exatamente 1 ano, eu tive esse sangramento. E após isso, então, já vai fazer o 5º mês, né, que eu estou sem esse sangramento, ou seja, não era menstruação, foi simplesmente um sangramento que tem aí a ver com os estrógenos alto, baixo, e vai depender aí do meu organismo. Porque essa questão de voltar à fertilidade varia entre cada organismo. Cada mulher tem o seu organismo e a fertilidade ela vai responder conforme cada organismo, certo? Então, como que nós então podemos espaçar uma gestação sem pecar, né? Sem usar então esses anticoncepcionais que além de nos deixar em pecado mortal, pecado grave, ainda afeta a nossa saúde, né? Então, antes de eu falar esse método, deixa eu contar aqui rapidinho para vocês como foi que eu cheguei até este método. Então, quando eu me casei, eu comecei a usar anticoncepcional porque eu também não sabia que era pecado. E até descobrir foi 1 ano e 6 meses usando anticoncepcionais. Quando eu descobri que estava pecando gravemente, eu e meu esposo estávamos pecando, então, sabendo do certo, então eu falei com ele e nós decidimos então parar de pecar. E eu fui buscar então que eu poderia substituir então aquele método, né? E descobri então os métodos naturais, o método Billings e como que ele é aplicado, né? Então eu fui atrás. Sendo que eu assim que descobri o pecado, parei de usar os anticoncepcionais e já estava em busca do método. Antes mesmo de eu começar a estudar mais profundamente o método, eu descobri que estava com prolactina alta, mesmo sem estar grávida. Ou seja, fui atrás dos meus médicos, né, entre ginecologistas, mastologista, e o endocrinologista me confirmou que tinha total relação com o uso de anticoncepcionais. Devido a eu ter parado o uso de anticoncepcionais, né, então aquele uso, mesmo que por pouco tempo, 1 ano e 6 meses, né, ocasionou algo no meu corpo que eu estava ali com prolactina alta. E a prolactina alta nada mais é então do que a produção de leite, ou seja, estava saindo leite, né, uma secreção leitosa dos meus seios que lembrava leite, que era um possível leite, certo? Mas a preocupação era, eu estava ali então, o prolactina alta então causa infertilidade, né? E eu tinha que fazer o tratamento ou seja, eu percebi aí, entre os efeitos colaterais dos anticoncepcionais, que quando eu comecei a usar, vem a libido baixa, né? Minha libido baixou, né? Houve alteração de hormônio ou alteração de humor devido à alteração dos hormônios, né? Eu estou tomando hormônios artificiais, então aquilo ali vai causar alguma coisa, né, dentro da mente da pessoa. Então, libido baixa, alteração de humor, ganho de peso, espinhas, né, risco de trombose, risco de AVC, risco de depressão. Então, tudo isso e algumas outras coisas os anticoncepcionais causam. E em mim, além, né, desses riscos que toda mulher corre quando toma anticoncepcional, veio também essa prolactina alta. E aí eu tive que fazer um tratamento, né? Então, após o tratamento, teve que fazer 2 vezes o tratamento, né? Entre um tratamento e outro. Ainda tive uma perda gestacional e
até então regularizar esses hormônios, né? Eu tive que fazer esses dois tratamentos de prolactina e assim consegui engravidar. Então veio a minha gestação e após a gestação eu tinha então que aplicar o método, sendo que eu não tinha ainda estudado profundamente por quê? Desde quando eu tinha parado os anticoncepcionais, já foi logo começando com o tratamento de prolactina. E foi um tratamento emendado com a gestação, perda gestacional, outro tratamento e enfim, né, eu tive que eu não estava aprofundando ali então nesses métodos, mas eu estava estudando, olhando, olha só, no meu achismo, nesse tempo, eu estava achando que o método de ovulação Billings é a mesma coisa que tabelinha. Então, eu estava estudando, quando eu falo não estava estudando profundamente, porque eu achava que estava estudando o método Billings, que é a tabelinha. E eu percebi que quando eu engravidei, eu percebi que, no caso, eu engravidei, certo, pronto, engravidei, tá. E aí tive minha filha, e aí eu disse, certo, então agora eu preciso estudar o método Billings para aplicar na amamentação, né, e até após a amamentação também. Aí vamos lá, quando eu fui estudar, então, com mais detalhes, eu percebi que eu tinha estudado a tabelinha e não o método Billings. Certo. Então vamos lá. Que bom que minha filha veio, graças a Deus, que através da tabelinha veio minha gestação, né? Porque eu estava achando que eu estava aplicando o método Billings, mas eu estava aplicando a tabelinha, ou seja, fica até, né, de alerta aí para você e a diferença de um método para outro que é totalmente diferente, mesmo que os dois sejam naturais, mas são métodos totalmente diferentes. A eficácia do método Billings é muito maior do que a da tabelinha, né? O método Billings é 98, 99% aí de eficácia, certo? Já na tabelinha, 76% e enfim. Mas então eu descobri que eu não estava aplicando o método Billings e sim a tabelinha, e graças a Deus que veio minha filha. E aí eu disse, tá, então agora eu preciso estudar o método Billings de verdade, o método que eu devo realmente aplicar, porque na amamentação eu não posso ter outra gestação, né? Então, fui atrás, né, de uma instrutora e assim eu conheci o método Billings. Então, no finalzinho ali do meu puerpério, como eu tive uma cesariana, e são 45 dias de repouso, né? Eu dei 45 dias de repouso. Então, com um mês que fez minha filha, e aí eu peguei esses últimos 15 dias para poder estudar. Chinelei nos estudos aí do método Billings e fui estudando, pronto. Então, nesses 15 dias eu consegui ver realmente como era na teoria, né? E aí, como que então é esse método? Então, resumindo aqui para você, né? Então, após o parto, nós temos aí que ter 15 dias de abstinência sexual, ou seja, após o parto, sem sangramentos, você conta 15 dias, após o puerpério, você conta 15 dias, se você não estiver sangrando, 15 dias de abstinência, né? Então, após esses 15 dias, ao longo desses 15 dias, né, você já vai se observando aí diariamente, ou seja, você vai observar o seu muco cervical, se você tem muco cervical ou não, né? Se você se sente seca, úmida, molhada, se tem ou não muco cervical. Se tiver, qual é a consistência dele, qual a cor dele, né? O aspecto dele, se é cremoso, se é elástico, enfim, você vai fazer essas observações, né? E você vai anotar diariamente. Com isso, você vai identificar um padrão que a gente chama PBI, que é o padrão básico de infertilidade. Quando você observar esse padrão, ou seja, é o seu padrão de infertilidade.
E no período da amamentação, algumas mulheres podem ter até um PBI combinado. Eu mesma tive PBI combinado, ou seja, eu tinha dois padrões básicos de infertilidade. Mas tem mulheres que têm apenas um e tá tudo certo. O que complica mais às vezes é você estar ali no começo do método e ainda identificar dois PBI. Pensa aí, né? Mas eu consegui identificar, graças a Deus, consegui estudar direitinho e estava aplicando ali no começo com muito medo, mas ao mesmo tempo tendo que confiar no método, né? Na vontade de Deus e no método, claro. E então eu identifiquei, depois que você identifica, né, o PBI, então ali você tem um padrão, né? E como é que você sabe se vai estar ou não no período fértil? Quando esse padrão mudar. Quando esse padrão mudar, você fica em alerta, porque a depender de como ele mude, né, dependendo se vier com muco, a consistência do muco, né, então você pode estar aí numa possível fertilidade. Você pode ter aí uma possível fertilidade. Ou seja, se o PBI mudar, você precisa observar se é um possível período fértil, certo? E depois, né, dessa observação, né, você tem que esperar voltar o seu PBI, ou seja, vamos supor que você identificou o seu PBI como seca nada, ou seja, você sente seca a sua vulva e não vê nada na calcinha, ou seja, não vê nada no papel, nada na sua roupa íntima. E vamos supor que você mude esse PBI e no dia hoje você está seca, nada, e amanhã você se sente úmida e aparece na sua calcinha um fluido, um muco mais fluido e transparente. Então, o seu PBI mudou. Você já se sente úmida e tem um muco fluido e transparente. Se no dia seguinte esse fluido, essa sensação úmida aumentar, de úmida para molhado ou até manter úmida, e o fluido aumentar, né, o muco aumentar, a fluidez, a quantidade, então você precisa estar observando que aí provavelmente não é o seu período infértil, ou seja, aí pode ser um possível período fértil, certo? Então você precisa estar observando, principalmente aí no começo que você está aí se conhecendo, para saber se é um novo PBI, ou seja, se é um PBI combinado que você tem, ou se é um possível período fértil. E aí você precisa se conhecer, né? Então, claro que isso são muitos detalhes, né? A gente precisa de uma outra aula para poder entrar em detalhes sobre esse tipo de muco, essas observações. Claro que eu vou fazer um vídeo sobre isso, que são termos mais técnicos, né? Aqui é só para dar uma visão geral de como você pode não engravidar no período da amamentação e se estiver fazendo uso de anticoncepcional, saiba que você, mulher católica, está pecando gravemente, né? Então, eu estou aqui nesse vídeo até servindo de alerta para, se você não faz uso de anticoncepcional, não fazer isso para a sua alma e nem para o seu corpo, ou seja, envenenar completamente, né? Então, basicamente isso, né, o método, né, de forma geral, né? E aí eu venho uma outra aula e detalho mais para vocês sobre isso, né, sobre essas observações, porque você deve fazer anotações diariamente num gráfico e aí a partir desse gráfico você percebe se está ou não fértil, certo? Lembrando que a fertilidade, ela é individual, como eu já falei, para cada mulher. Tem mulheres que vai voltar à fertilidade logo após o parto, né, após o puerpério, e tem mulheres que vão demorar muito para voltar à fertilidade. Tem mulheres que até precisam parar de amamentar para o período fértil voltar. E eu tô vendo se eu sou esse caso, né, porque eu ainda estou amamentando, minha filha já tem 1 ano e 4 meses, já está aí dentro da casa dos 1 ano e 5 meses, minha menstruação não voltou ainda, então não tive ovulação, certo? Então eu preciso ver aí quando
eu conversar com meu esposo, nosso planejamento familiar, nossos motivos para ter uma nova gestação, se realmente eu não tenho que parar de amamentar para poder ter o meu período fértil com ovulação e assim possibilitar uma nova gestação, né? Porque tem mulheres que variam muito em relação a isso, né? E cada organismo é individual, tá? Então, basicamente isso que eu queria mostrar para você nesse vídeo, né? Que você vai ter um benefício enorme para sua alma se você fizer um método de o uso dos métodos naturais, né? Porque você não vai estar pecando, não está contra a vontade de Deus, contra a natureza de Deus, né? E, além do mais, você vai conhecer o seu corpo, você vai conhecer o seu período fértil, né? O seu organismo, você vai conceber, né? Uma futura gestação, até conhecendo o seu período fértil, nessa concepção, quando você e seu esposo decidirem voltar, nós queremos uma nova gestação, então você vai conseguir perceber o seu período fértil para que isso aconteça, né? E você que está aí no período da amamentação, então você consegue então espaçar essa gestação de forma muito natural, que foi a forma que Deus nos deixou, certo? Sem estar contaminando seu corpo, sem estar colocando em risco sua saúde e a saúde do seu bebê, certo? Então, eu espero que você tenha gostado desses esclarecimentos e me aguarde até o próximo vídeo. Me segue aqui nas redes sociais, no Instagram, para mais conteúdos, mais dicas. E o que eu mais quero aqui além de você parar de pecar, né? Além de ajudar você, levar você, né, para o caminho certo, que é o caminho que é a vontade de Deus para a nossa vida, eu quero também ajudar você na sua saúde íntima, né? Devolver aí o aumento da sua libido, deixar que você não corra risco de saúde, trombose, AVC, né? Ou seja, comprometer sua saúde de forma geral ao fazer uso de métodos anticoncepcionais, né? Então, a gente deve ver primeiro o que é certo, o que Deus nos deixou e os benefícios que nós recebemos com isso, né? Além da gente não pecar, a gente vai estar beneficiando o nosso corpo de forma natural, né? Então, eu espero que você tenha gostado e sem mais considerações por hoje. Então, até o próximo vídeo.